Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao nosso encontro de hoje, ao nosso segundo encontro aqui sobre neuroperformance. Hoje eu quero trazer para vocês a questão do perdão, a questão de como a mente funciona. Ontem falamos sobre as questões mais físicas, as vitaminas que temos que usar, né? Muito importante. O sono que temos que ter, horas de sono, temos que investir nisso, investir nos exercícios físicos, musculação aeróbica, temos que ter bastante água, uns 3 litros por dia, não importa o seu peso, não vamos usar aquela contagem de quilos e altura em relação à água, vamos procurar tomar, se aproximar cada vez mais dos 3 litros de água diariamente. Isso vai ser bem importante para a nossa saúde. E hoje vamos para o aspecto da pirâmide do meio, a parte amarela da pirâmide, que é a parte mais mental, mais da mente, mais de uma mente mais sutil, como a mente age no corpo, como é que nosso corpo funciona em relação a essa interação entre corpo e mente. Neuroperformance trabalha com neuroexercícios para potencializar você e gerar um cérebro 3.0, um super cérebro. Você irá fluir melhor na vida com as práticas da neuroperformance. Então, para começar esse processo, vamos falar hoje sobre as 7 grandes verdades da mente. A mente tem várias verdades, mas as 7 principais são essas. Nós temos que entender o seguinte, que na nossa vida, a mente não quer a sua felicidade. Ela quer a sua segurança. Por isso que nós temos mais pensamentos negativos do que positivos. A mente já criada, né, e dentro de um sistema, sistematicamente nós temos milhares de anos. E para sobreviver, a mente cria estratégias. O ser humano vem com estratégias mentais a nível inconsciente. E uma delas é se proteja. A mente tem uma programação de quer que você se mantenha vivo. Ela quer proteger você do mundo. Ela quer que você tenha medo para que você não ouse e não morra. Ela quer que você tenha medo ou raiva para que você fuja ou ataque e tenha a percepção correta. Se o inimigo for muito grande, você vai fugir. Se o inimigo der para vencer for menor, você pode atacar. Só que tem uma inteligência aí por trás. Então, se você for esperar que as circunstâncias fora sejam sempre favoráveis para você agir, o primeiro ponto é você estar se dando mal com isso. Você não está gerando circunstâncias, você está aguardando as circunstâncias ideais. E isso não é o certo. Porque a mente, lembre sempre disso, a mente não quer a sua felicidade, ela quer a sua segurança. Ela vai manter você num canto quentinho, favorável para você e não vai deixar você se expor. A tendência dela é essa. As pessoas introspectivas sofrem muito porque se colocam nesse lugar. Elas querem falar, elas querem viajar, elas querem fazer coisas, mas não conseguem fazer às vezes sozinhas. E quando vão num grupo também não se sentem bem. Então estão sempre insatisfeitas, porque a mente está lhe protegendo. E se você for cair nessa armadilha da mente te proteger, eu falo que é uma armadilha porque nós temos outras estratégias para sair disso. Nós podemos ousar mais perante a vida. A vida, ela está passando, ela é agora. Não existe o ontem, não existe o amanhã, existe o agora. E a mente tem a percepção do passado para saber o que aconteceu lá atrás e não deixar que aconteça no futuro. Então a percepção de passado e futuro é da mente, não é do mundo real, não é da realidade. A mente cria fantasias para mostrar para você que caminhos você deve seguir. Então essa é uma das grandes verdades da mente. A mente não quer a sua felicidade, quer a sua segurança.
Segunda grande verdade, uma emoção muito forte, ela desliga o seu racional. Pesquisas em várias universidades e na vida prática, você pode ter percebido que às vezes você é raptado pela sua emoção. Você está no trânsito, passa um carro e tranca, você imediatamente levanta a mão e já xinga. Muitas pessoas não conseguem se controlar mais. Ou tem aquelas pessoas que lhe tiram do sério. Ah, aquela pessoa me tira do sério. Não é que a pessoa lhe tire do sério, mas é que a emoção que ela causa em você, que eu até poderia mudar isso para você causa aquela emoção em você, só que a nível inconsciente, está no automático já, você não tem mais controle sobre aquilo, mas pode ter controle. Os exercícios da neuroperformance, eles vão ajudar você a começar a controlar suas emoções. Controlar é um termo muito forte, mas a gerenciar as suas emoções, a estar um passo à frente delas, a ter a condição de observá-las antes que elas venham e lhe raptem. Claro que é um exercício, são práticas e que requerem um tempo, mas você não vai mais ser pego de surpresa, porque você vai observar e vai mudar, vai modificar esse padrão já condicionado. Nós somos e temos padrões condicionados que dizem quem nós somos e o que eu vou fazer. Nós temos traços de personalidades já gravadas em nosso inconsciente, que sempre que acontece uma coisa eu faço isso. Sempre que alguma coisa faz B, eu faço C. Faz C, eu faço A. Nós somos seres mecânicos internamente, mas nós podemos mudar essa mecanicidade. Esse é o nosso objetivo aqui, de sair de dentro da mente que nós conhecemos, da mente popular, né? Da mente da manada. E o ser humano funciona por sincronia. Nós estamos sincronizados com nossa família, nossos amigos, nosso trabalho. Se nosso trabalho é muito estressante, todos são estressados, claro que eu também vou ser estressado. Se minha família é muito briguenta, eu vou também ser briguento, porque eu tenho que me proteger e para me proteger eu replico aquilo e ataco do mesmo jeito. Então, entendendo que emoção forte que desliga do racional, nós temos que acionar esse racional cada vez mais. Não deixar que a amígdala nos rapte. Depois eu falo sobre isso. Pensamentos repetidos criam trilhas neurais. Olha que interessante. Pensamentos repetidos criam trilhas neurais. Ou seja, o que você faz todos os dias, o que você pensa todos os dias, você recarrega a sua vida com mais daquilo que você quer e do que você não quer. Nós temos em torno de 400 mil pensamentos por dia. Só que dentro disso, em torno de 10%, até menos, é que são racionais. Então nós não pensamos, nós temos pensamentos já condicionados com o nosso corpo físico. Nós repetimos padrões aprendidos lá atrás. E o primeiro padrão foi dos 0 aos 7 anos que você aprendeu os seus primeiros movimentos no mundo. E esses padrões foram condicionados e ensinados pelos seus pais ou por quem lhe criou, pelo meio que você viveu. As suas crenças e seus valores foram fortalecidos dos 0 aos 7 anos. Então, era um período mais inconsciente. Muitas coisas que eu trago hoje, eu não tenho como mudar internamente. Então, são trilhas neurais que estão ali solidificadas. O que eu posso fazer são criar novas trilhas neurais por cima dessas, tá? Então, em neurociência, não se faz reprogramação, se faz programação. Uma nova programação, se cria essa programação e se fortalece essa nova programação. Aquelas trilhas neurais de medos, de traumas, de baixa autoestima, elas vão perdendo a força. Eu não trato elas. Eu fortaleço as novas trilhas que eu quero gerar. Então, pensamentos repetidos criam trilhas neurais. Dessa forma, eu tenho que mudar meus pensamentos e repetir os novos pensamentos dentro de uma arquitetura, dentro de uma engenharia mental. A neuroperformance vai lhe ajudar nesse processo.
em criar sua nova engenharia mental e a fortalecer o seu inconsciente, para que você possa mudar a sua realidade. Outra verdade, o corpo regula a mente, não a mente regula o corpo. Nós pensamos que eu posso mudar um pensamento apenas pela força de vontade. Ontem eu falei o que era força de vontade, né? Infelizmente, não é possível mudar a sua vida, mudar seu pensamento usando apenas a força de vontade. Força de vontade ajuda, mas não resolve. O que resolve é justamente eu mudando um exercício que eu vou ensinar para vocês agora aqui, muito importante, é a sua fisiologia, a sua postura, tá? Isso foi pesquisado também em universidades. Depois eu posso passar para vocês um link dessas pesquisas que mostram que postura, uma postura ereta, ombros para trás, queixo erguido, coluna ereta. Essa postura traz para a mente, traz para o cérebro uma informação de força, uma informação de capacidade. Então, quando você for falar um pensamento positivo, uma frase positiva, fique nessa posição. Existe a posição que eles chamam de super-homem, que é colocar as mãos na cintura aqui e colocar o queixo para cima. É uma posição de poder, é mudar a sua fisiologia. Você nunca vai ver um depressivo nessa posição. Ele sempre está olhando para onde? Para baixo. Quando eu olho para baixo, eu ativo no meu cérebro a sinestesia, o self-talk, os pensamentos, a conversa interna que não para, aquela conversa que vem e vai, eu repito, os pensamentos ou negativos ou positivos, mas eu estou sentindo aquilo. Quando eu olho para frente, eu ativo o canal da auditivo, eu estou ouvindo. E quando eu olho para cima, eu estou acionando o canal visual e dissociativo. Eu estou me dissociando das emoções mais pesadas, mais densas. Então, ficar nessa posição, pelo menos 10 minutinhos por dia, você pode fazer isso em meditação. Olha bem que interessante, né? A meditação, ela pede para que você fique numa posição ereta, os pés no chão, as mãos nas suas coxas e olhando para frente. Essa é a posição da meditação. Não é olhando para baixo, não é olhando para o lado, e é com a coluna ereta, porque essa fisiologia lhe conecta com o seu poder interno. Você aciona canais cerebrais e desativa as suas amígdalas, que nas amígdalas estão ali os seus medos, a sua ansiedade, o seu passado. E para a mente 1.0, o passado vai para o futuro. Ou seja, o futuro repete o passado. Então você nunca vai mudar. Tá? Você nunca vai conseguir se transformar se você continuar com essa postura, olhando para baixo, ou nunca fazer uma meditação. Outra forma de mudar a mente é pela respiração. A inspiração e expiração nos conecta com o momento presente e nos tira da mente que está conectada com o passado ou com o futuro. A mente 1.0 rodando programas antigos que não servem mais, me deixando preso a o mesmo, deixando preso à repetição de padrões. E as repetições trazem emoções negativas, porque eu nunca mudo durante o dia a minha fisiologia, nunca mudo a minha respiração e nunca procuro fazer perguntas positivas para mim. São pontos importantíssimos para começar a mudar e começar a fazer essas neuropráticas respiratórias pelo menos uma vez ao dia e mais 2, 3 vezes ao dia, manhã, tarde, noite. A noite é muito importante. Lembra ontem que eu falei da técnica do copo d'água? Então, antes de fazer, você pode fazer 1 minuto de respiração consciente, com a postura ereta, com a fisiologia de poder. Ao acordar, fazer novamente a fisiologia, respirar profundamente. Né? Quando eu inspiro profundamente,
eu estou acalmando meu sistema nervoso. E quando eu expiro profundamente também, de forma longa, eu estou harmonizando meu sistema nervoso parasimpático, que é justamente esse sistema nervoso que acalma a minha mente, que me deixa mais organizado. Antes de uma reunião, antes de um embate, antes de um processo mais estressante, eu posso fazer essa prática, tá? Então, é uma inspiração profunda e uma expiração lenta e longa. Em um minuto ou 3 respirações dessa, você já começa a perceber uma calma interna, já começa a mudar a sua fisiologia. Olha que incrível. É algo muito rápido. Então, é o corpo regulando a mente. Exercícios físicos, a musculação. Quando eu faço musculação, eu fortaleço meus músculos, eu engrandeço a musculatura. Meu coração é um músculo. Todos os meus órgãos internos têm a parte muscular, têm a parte de fortalecimento. Se eu fortaleço meus braços, eu estou fortalecendo também meu cérebro, meu coração, meus órgãos internos, meu intestino. Todos os meus sistemas principais são fortalecidos quando eu fortaleço a minha mente através da musculação. Não precisa ser musculação em academia, eu posso fazer em casa também. Eu posso fazer apoio, posso tentar fazer barra até conseguir e fortalecer mais ainda o condicionamento, que é muito importante. Quando eu faço isso, quando eu corro rápido, não é maratona, não é correr várias horas, é correr rápido, 100 metros, é correr, fazer HIIT, 3 minutos correndo tranquilamente e 30 segundos em disparada. Isso vai fortalecendo meu sistema cardiovascular, vai fortalecer a minha resistência mental também. Vai melhorar o seu sono, o seu otimismo, porque você está restabelecendo os padrões naturais do seu corpo que foram perdidos ao longo de um tempo. E isso é maravilhoso. Então, o corpo regula a mente. Essa é uma das grandes verdades. Quarta grande verdade, que é a quarta agora, né? A ansiedade é a sua mente no futuro. O que é uma pessoa ansiosa? É uma pessoa que está presa a pensamentos no futuro. Quando eu fizer aquilo, quando eu acordar amanhã, quando, esse quando nunca chega. E quando chega, você já vai com a ansiedade que você gerou lá atrás e você não tem aquele prazer. Pessoas que saem de férias estão muito presas. Ah, eu vou para Miami, eu vou para o Havaí, eu vou para algum lugar aí que ela queira ir, né? Que seja um lugar bacana que ela colocou na sua mente. Às vezes ficam tão ansiosas que quando chegam lá não tem aquilo tudo que ela esperava. Colocou tanta expectativa e a viagem não foi boa. Ou ela diz que foi boa, mas ela não sentiu aquilo tudo lá. Ela sentiu antes. Ela já sentiu tudo aquilo antes. Pessoas que querem falar com alguém estão nervosas para falar e ficam treinando falar e falam mentalmente, o tempo todo conversando para dar uma bronca a alguém. Na hora, às vezes, não conseguem falar. Ou quando não falam tudo aquilo que desejavam falar. Porque estavam presas nessa ansiedade. O cortisol foi liberado muito antes do necessário, né, do evento. Então, no evento, você está com pouco cortisol para curtir aquilo, pouca adrenalina para viver intensamente aqueles momentos. Então, o ansioso é alguém que está com a mente presa no futuro. É alguém que está sempre pensando lá na frente. Mesmo que você não perceba. Já tive interagentes, pessoas que eu atendo, que disseram, eu não sei porque eu estou sentindo tudo isso. Insônia, meu corpo treme, eu sinto angústia muitas vezes, mas eu não sou ansioso, eu não tenho ansiedade. E quando nós tratamos os pontos da ansiedade com a acupuntura, ou quando ela vem fazer um trabalho de neuroperformance, quando nós começamos a fazer os exercícios, ela começa a ter uma melhora. Ela fala, eu não sei porque melhorei, eu não sou ansioso, eu não sou ansiosa. E é. Só que
Às vezes a ansiedade ela vem por outros caminhos internos e nós não percebemos, mas os sintomas, o corpo não mente, o corpo traz sintomas. Geralmente quem não dorme bem à noite é uma pessoa ansiosa. Quem não tem prazer mais pela vida geralmente é uma pessoa ansiosa. Quem tem muitas dúvidas e não faz é uma pessoa ansiosa. As dúvidas são geradas pela ansiedade. Os medos, muitas vezes, de fazer algo novo, são gerados pela ansiedade. Então, observe o que está acontecendo com você, acontecendo com sua vida. Talvez você seja ansioso e não saiba. Ou sabe já, né? Então, vamos para outra verdade. O cérebro aprende por repetição, não por intenção. Olha bem que interessante. O cérebro aprende por repetição, não por intenção. Às vezes eu tenho muita intenção em fazer algo, mas por não fazer eu não ensino meu cérebro. Muitas pessoas não querem ir para a academia. Eles querem ir mentalmente. Eles sabem da importância de ir, mas eles não vão. E aquelas pessoas que foram e passaram anos na juventude, continuaram indo, criaram esse hábito. E hoje vão todos os dias e não é um esforço, faz parte da sua vida. Quando eu coloco algo na minha vida repetindo todos os dias, quando você começou a aprender a escovar os dentes, a sua mãe, o seu pai botava a escova na sua mão e de alguma forma lhe ensinava a escovar os dentes todos os dias, hoje você escova os dentes todos os dias e não é um sacrifício, é um hábito que você sabe que é útil para você, que é necessário para a sua saúde. Tantos outros hábitos. Então, se eu quero ensinar algo à minha mente, eu tenho que começar a praticar, não a ter a intenção de fazer e ficar deixando para depois. Eu tenho que fazer hoje, tenho que fazer amanhã, tenho que fazer até gerar esse aprendizado. Nós vamos aprendendo com a ação. Nós não aprendemos pensando ou pela intenção. Não é pela motivação que você aprende. Às vezes a motivação vem, você faz uma, duas, três vezes, quatro vezes no máximo, a motivação vai embora, você não faz mais. Você deixou aquilo para trás, aquilo não lhe serve mais. Né? Isso acontece muito. Então é pela estrutura. Eu, eu mudo hábitos, ou eu construo novos hábitos pela engenharia mental. A neuroperformance foca na construção de novos hábitos também, na transformação de dentro para fora, na reorganização cerebral, partindo do corpo físico e agora do entendimento. Se eu não entender o processo, eu não vou querer fazer. Porque se for só pela motivação, os motivadores, eles agem muito bem. Eles motivam você naquele momento, mas depois você volta para o padrão antigo. A motivação dura algum tempo só. Essa nossa conversa aqui é para que você entenda como a mente funciona. As 7 grandes verdades da mente. Eu não entrei no cérebro ainda, tá? Aqui talvez amanhã eu fale um pouco sobre o cérebro, mas hoje nós estamos falando da sua mente. Então, entendendo que o cérebro aprende por repetição, não por intenção, vamos repetir aquilo que é bom para a nossa vida. Vamos procurar repetir o que é saudável. Foco é treino, não é talento. Ele se adapta ao que você pratica regularmente. Olha que interessante. Foco, ou seja, você fazer algo bem feito, é treino. Não é talento. Se o talento se unir à prática, melhor ainda. Você vai se aproximar muito da perfeição. Mas o que você quiser fazer, o que você esperar da sua vida, você tem que treinar. Nem que seja escrever sobre aquilo. Tá? Isso é uma grande verdade. E a última verdade é que a clareza do que você deseja para a sua vida reduz a sua resistência, reduz a ansiedade, a ação reduz o medo. E o cérebro
quando você começa a agir perante aquilo que lhe trazia antes, a ansiedade, o medo, quando você começa a ter clareza do que você quer, o cérebro entra em modo de criação. Ele sai do modo de proteção, não deixa você agir. No modo de proteção, eu fico protegido. Ótimo. É muito bom estar protegido. Mas você não consegue criar o novo. Você não consegue agir. E quando você age com esse medo interno, mesmo que você não perceba, você não se abre totalmente para aquilo e você não sente aquela verdade. A sua vida fica sem sentido. E você fica sempre procurando novas coisas, novas viagens, novos lugares, novos cursos. E você nunca encontra aquilo que lhe satisfaz. Porque você está com o cérebro no modo de proteção, não no modo de criação. E aqui eu trago para você o convite para que você entre no modo de criação. Você entenda esse processo, veja esse vídeo várias vezes aqui, anote as informações pertinentes e importantes para você. Isso é bem importante para o nosso crescimento, tá? Isso é super importante para o nosso entendimento sobre a mente e a nossa abertura para novas possibilidades. Falando sobre as 7 grandes verdades da mente, eu quero falar agora sobre as verdades da mente. Aquelas são as 7 grandes verdades. Mas existem as verdades por trás das verdades, que é que eu vou falar agora para vocês. Tá? A aula, para não ficar muito grande e cansativa, vocês podem ver todo agora e depois ver por partes, cada uma parte, e retirando aquilo que é importante para você. Se você olhar aqui na foto, aqui essa imagem aqui, é Zeus, a imagem real é Zeus apontando o dedo, dando forças para Adão. Adão está ali sem energia, sem força. E se você olhar lá direitinho, a imagem de Zeus é como se fosse uma mente, né? É o contorno de uma mente, de um cérebro, na verdade, é um cérebro. E Zeus vai colocar o dedo em Adão para trazer ele para a vida, trazer ele para a energia da vida. Aqui nessa imagem aqui ele está com dólares ou dinheiro ali para dar para Adão como se fosse um motivador. Nos dias de hoje, nós estamos sendo motivados pelos ganhos, né? Pelos ganhos que nos dizem que são importantes. Pelos ganhos emocionais, pelos ganhos físicos, pelos ganhos mais a nível material. Nós temos que aprender que a mente ela se motiva por isso, mas lembra que a motivação leva um tempo e perde o efeito. É muito falar do efeito lua de mel. Você casa, tem toda aquela expectativa do casamento, da lua de mel, e aquilo é maravilhoso, só que depois a lua de mel acaba. E é como se o casamento também acabasse. Começa a virar uma rotina chata para algumas pessoas. O efeito lua de mel é essa energia que temos dentro, que não é a motivação, mas que nesse momento foi acionada pela ação, pelo casamento, pela expectativa, mas que nós podemos ter esse efeito diariamente. Você pode acordar com aquela energia, com aquela alegria, com aquela felicidade do momento. Eu diria que isso é maravilhoso se você conseguir entrar nesse processo, tá? Que o Neuroperformance tem essa potencialidade de deixar você no efeito lua de mel quando você quiser entrar nele e se manter sem motivação externa e sim interna. Lembrando que nós temos um mundo interno. Então, a primeira verdade da mente, dentro da verdade mais relativa, são os mapas mentais. São as nossas representações do mundo. É uma representação interna da realidade. Cada um de nós tem um mapa mental da sua história. Então, se eu fui uma pessoa muito sofrida, vou ver o outro também, vou ver o sofrimento do outro. A felicidade não vai me chamar muita atenção, mas o sofrimento sim. Eu vou sempre estar percebendo o sofrimento.
Se eu for uma pessoa muito alegre, que tive tudo que eu quis na minha vida, os meus pais me deram tudo, eu vou talvez ser um adulto mais vazio em relação a tentar buscar coisas novas e vou ver o outro também do mesmo jeito, vazio. Imagine um mapa da sua cidade, um mapa do seu bairro, um mapa do seu estado, um mapa do Brasil como um todo. Qual é o mapa mais correto de todos esses mapas? Todos os mapas são corretos. Agora, para você, o melhor talvez fosse o mapa do seu bairro. Porque você mora ali e você tem uma realidade ali, você pode ver esse mapa melhor. Você pode reconhecer aquele mapa. Talvez não reconheça o mapa do Brasil porque você não conhece todo o Brasil. Tenho certeza disso. Você pode até ter ido em todo o Brasil, mas você não conhece todo o Brasil. Então, cada um de nós tem um mapa chamado mapa de mundo. E o meu mapa é certo para mim. O mapa do outro é certo para ele. É assim que surgem as divergências, porque cada um tem o seu mapa e quer mostrar que seu mapa é mais certo. Mas o que devemos fazer? Devemos juntar os mapas. O mapa do bairro, com o da cidade, com o do estado, com o do Brasil, completa um mapa muito mais efetivo para mim. Eu devo usar o outro como reconhecimento de mapa, como uma forma de eu ampliar o meu mapa. Nós estamos aqui agora falando sobre verdade da mente, estamos ampliando nosso mapa em relação a isso. A minha verdade, com certeza total, não é a sua verdade, mas as nossas verdades juntas ampliam muito mais nossas capacidades. Concordam comigo? Faz sentido para você essa verdade? Então a sua representação interna entenda que é sua e que você não deveria levar para outras pessoas. Quando o outro não entender, entenda que é o mapa dela que não se junta com o seu, não tem essa interação com o seu mapa. Mas a verdade dela também é uma verdade para ela. Isso torna a minha mente mais ampliada para entender o outro, entender as relações. Até entre marido e mulher, filhos e mães e pais, existem mapas de mundo diferentes. E cada um tem sua percepção diferenciada. Existem três tipos de percepções que o ser humano carrega, cada um com a sua. Alguns são mais visuais, se interessam mais por questões do que estão vendo. Outros são mais auditivos, ouvem mais. A, que vem em forma de som, fala mais para você. Outros são mais sinestésicos, tem que sentir uma sensação boa para saber se aquele caminho é o melhor para ela. E se você imaginar um sinestésico que sente muito, fala baixo, fala assim, tá sujeito a mais falando com visual, é um sujeito mais longino, assim, mais magro, mais alto, fala muito rápido e fala sem pensar, às vezes assim, pensando assim. Então confunde o outro. E uma conversa fica quase impossível entre um sinestésico e um visual. Não é impossível, mas se for um for vender algo para o outro, vai ser muito difícil o outro comprar se eu não entrar no seu mundo. É por isso que o inteligente aprende a entrar no mundo do outro. Aprende a saber em que mundo você vive e entra no seu mundo para poder interagir com você. Os líderes fazem isso, ou deveriam fazer. Os líderes sabem falar para todos os tipos de pessoas e entrar no mundo todos os tipos de pessoas, com palavras, com intenções. Outra verdade da mente é a linguagem. Usar a linguagem como ferramenta. Tá? Isso aqui a gente pode até ver em neuroperformance, se vocês tiverem interesse em entender mais sobre neuroperformance, vamos falar sobre a linguagem como ferramenta de interação com o mundo. Como falamos e como pensamos influencia nossas emoções e as emoções alheias também. Então aqui é uma forma de nos comunicar com nós mesmos. Autocomunicação comigo e a comunicação com o externo. Quando eu encontro meu nível de comunicação e falo comigo da forma correta, eu mudo a minha realidade interna. Eu posso mudar, transformar a minha realidade interna. Isso é fantástico, tá? Posso mudar as minhas programações.
Ao mudar padrões de linguagem, é possível alterar hábitos, crenças limitantes e respostas emocionais, mudando apenas os, a, a nossa comunicação interna, o nosso self-talk. Vamos também terá com isso. Amanhã vamos fazer práticas sobre isso, tá? Amanhã vamos ter mais práticas. Então vai ser mais fácil vocês entenderem isso que eu estou falando para vocês agora. A mente não está isolada, ela interage com o corpo, né? Como nós falamos sobre as verdades, quando você faz um tipo de exercício, faz a postura ereta, olhando para cima. Se você sorrir também, você pode sorrir. Faça isso agora. Fique com a postura ereta, olhe para cima e sorria. E vê que se muda algo dentro de você. O sorriso, ele traz para nós uma sensação de felicidade, porque eu estou levando para meu cérebro, mostrando para ele que está tudo bem, está tudo resolvido, eu não preciso mais fazer nada, está tudo bem. Ele vai me dar essa química interna. 10 minutos dessa sensação são 10 horas do corpo experimentando isso. Olha que bacana isso, né? Então, entendendo que a mente não está isolada, ela interage com o seu corpo, tá? E temos 6 níveis neurológicos para terminarmos esse assunto. Talvez seja um assunto para alguns interessante, para outros não tão interessantes, mas que são essenciais para nós entendermos nossa mente. Nós somos influenciados pelo nosso ambiente, pelo ambiente que nós vivemos, né? Dos 0 aos 7 anos, dos 8 aos 14, dos 15 aos 21 anos, o resto da vida nós somos influenciados pelo ambiente. Somos influenciados pelos comportamentos das pessoas que estão à nossa volta, nós modelamos comportamentos, nós adquirimos e trazemos capacidades que também nos moldam e nos abrem portas ou fecham portas, então criam crenças e valores a respeito de nós mesmos. Nós somos influenciados pela identidade que vamos gerando, que não está em nosso controle ainda gerar uma identidade, e pelo espiritual, que seria nossa missão nesse mundo. Nós temos uma missão que os budistas chamam de Dharma. Nós temos o Karma, temos o Dharma. O Dharma seria a minha missão de vida. O que eu vim fazer aqui. Esse seria o meu Dharma. Quando nós estamos expressando nosso Dharma, nós estamos em nosso melhor. A vida flui para nós. Entramos no flow da vida. E tudo se equilibra. É como se mesmo as coisas que estão acontecendo fora não são boas, mas meu mundo interno está em equilíbrio e em paz. Então temos que entender que o ambiente nos influencia positivamente ou negativamente. Comportamento, capacidade, crenças e valores, identidade e o nosso Dharma, ou nossa missão espiritual que temos aqui nesse mundo. Isso são processos muito importantes para o nosso caminhar. Tá? E para terminarmos, eu quero falar sobre o perdão. Antes de entrar nesse assunto, que é muito importante, mas vai ser bem rápido, tá? Para não perder mais vocês aqui. Aqui embaixo vai ter um link para vocês adquirirem não um curso, um treinamento em neuroperformance, o Planner, que é o primeiro treinamento em neuroperformance, que é preencher um planner, tem as explicações, lá vai ter um grupo do WhatsApp, onde eu vou explicar para vocês. São 21 dias de treinamento para que vocês possam reorganizar sua mente, as suas ações, o seu caminhar no dia a dia, que isso é muito importante para a nossa transformação. Então, tudo que eu falei aqui, vamos exercitar no Planner. Tá? Tem exercícios, neuroperformance, são neuropráticas, são neuroexercícios que vão organizar sua mente para que você entre nesse processo de neuroplasticidade. Eu falei isso porque o perdão é uma das formas que eu posso usar a neuroplasticidade. Quem não tem a capacidade de perdoar é alguém que sofre muito. Porque alguém que guarda tudo dentro de si, a raiva, a tristeza vai estourar dentro da medicina chinesa, no seu fígado, nos seus pulmões. Você pode ter problemas digestivos.
ela pode trazer a mágoa, a raiva, um câncer ou doenças crônicas. Isso é dito pela medicina chinesa. Então, aprender a criar caminhos de perdão é super importante para podermos ter uma vida mais leve. Aprender a perdoar. Ah, eu não consigo perdoar. Eu ouço muito isso aqui. Ah, eu não perdoo meu irmão. Ah, eu não perdoo meu pai. Ah, eu não consigo perdoar minha mãe. Ok, mas se você já perdoou uma vez alguém, esse caminho já existe. Nós temos apenas que fortalecer esse caminho do perdão. O perdoar não é perdoar o outro, como nós pensamos. Porque tudo que eu vejo fora é uma interpretação do meu mapa de mundo. Então isso, na verdade, está dentro de mim. Tudo que eu vejo fora, as injustiças, as raivas, as coisas que eu interpreto negativamente, a sensação e os sentimentos são meus. Sou eu que estou sentindo isso. Se eu não consigo perdoar o meu irmão por algo que ele fez, na verdade, eu estou interpretando que aconteceu algo lá fora que me trouxe aquela sensação e meu irmão virou uma âncora. Toda vida que eu vejo, eu penso nele, eu gero toda essa cascata de hormônio, neurotransmissores que trazem medo, vergonha, raiva, tristeza. Então, tudo isso é uma percepção sentida dentro de mim que tem duas combinações de hormônios e neurotransmissores, e isso gera uma cascata de hormônios que viram uma emoção negativa. É por isso que eu não quero perdoar, porque eu acho que se eu não perdoar, eu vou ficar bem, mas é o contrário. Eu perdoando a mim, eu limpando aquela cascata de hormônios, de neurotransmissores que estão me trazendo aquela sensação, eu vou ver o meu irmão diferente. E tem algo, a minha amígdala não quer deixar que eu veja meu irmão diferente porque ele é perigoso. Se ele me fez sentir aquilo, que eu julgo que ele me fez sentir, né? Se eu julgo isso, ele é um perigo. Então a minha amígdala é acionada para que eu fique sentindo aquilo quando pense nele, tá? Eu fique sentindo aquilo, aquela emoção negativa, para que eu não me exponha mais àquela situação, para não receber aquela mesma carga. A amígdala está armada, ela está inflamada ali contra aquela pessoa. Mas é uma percepção dentro de mim. Não é a minha verdade. A verdade é que eu quero limpar aquilo e quero ver o meu irmão de forma neutra. Quando eu vejo meu irmão de forma neutra, eu começo a criar uma outra realidade. Ah, mas ele pode fazer aquilo de novo comigo. Ele pode, sei lá, me roubar, ele pode me maltratar, ele pode falar, gritar comigo e aquilo não foi bom. Tudo bem, mas se ele fizer isso, eu não vou sentir mais aquela sensação ruim. E quando eu entro em outra frequência, ou seja, estou sentindo algo bom e limpo, não quer dizer que eu tenha que me aproximar dele também. Eu posso ser mais esperto, ficar um pouco mais longe, mais distante, não ter tanta, é, tanta proximidade mesmo com ele para que aquilo não aconteça. Eu começo a ser mais inteligente, mais criativo. Eu não fico na reatividade. Toda reatividade é negativa para quem? Para mim. Toda reatividade é negativa para quem passa por aquilo. Então, gratidão por estarem aqui até agora. Obrigado. Se tiver alguma dúvida, põe aqui embaixo ou lá no grupo. Eu teria o maior prazer em responder para vocês. Tá? Amanhã voltaremos com algumas práticas. Se vocês quiserem se aprofundar mais no Neuroperformance, aqui embaixo tem nosso treinamento. O primeiro ponto do treinamento está com investimento muito, muito bacana para quem realmente quer, com o seu Neuroperformance, entrar mais profundamente nesses conhecimentos. Gratidão mais uma vez. Nos veremos amanhã, se Deus quiser. E aconselho que vocês vejam mais esse vídeo, assistam mais vezes e anotem. Anotem tudo, todas as dúvidas, anotem todo o processo que vocês estão aprendendo e estão percebem que pode colocar na sua vida. Namastê.